Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo aqui no YouTube, de uma série de outros que eu farei para documentar, ou seja, fazer um diário sobre a minha fertilização in vitro. Eu decidi fazer isso, gente, porque esse universo de mulheres que estão tentando engravidar ou que estão passando pelo processo de fertilização in vitro, ele é muito complexo, né? Só nós que estamos passando por isso, nós entendemos realmente o sentimento que tudo isso carrega. Então, por isso, eu decidi vir aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, né? E eu espero que, de alguma maneira, essa experiência, esse relato, consiga auxiliar vocês no processo em que vocês estiverem tentando. Bom, gente, nesse primeiro relato que eu vou trazer para vocês, eu decidi primeiro compartilhar o porquê que eu estou fazendo a fertilização in vitro e segundo, compartilhar como foi a minha consulta na clínica que eu decidi fazer a fertilização. Bom, gente, só para vocês entenderem, eu estou passando por esse processo da fertilização in vitro porque eu sou como se fosse uma mulher laqueada por conta de uma gravidez ectópica em que eu tive que retirar as minhas 2 trompas. Mas eu vou explicar melhor essa história para vocês. Mais ou menos quando eu tinha 23 anos, eu estava há alguns dias atrasada já, e eu fazia teste de gravidez, davam negativo, e aí eu não sabia, não entendia, a minha menstruação sempre foi muito regulada. E aí eu marquei uma consulta e fui com um médico extremamente ignorante. Ele pegou, fez um transvaginal, e aí ele falou assim, olha, você tem um saco gestacional, só que não tem batimento cardíaco, vamos aguardar, se você não expelir naturalmente, a gente faz uma curetagem. Tudo isso pra mim foi um caos, sabe? Como assim? E aí, assim, eu saí de lá, eu comecei a sangrar e foi muito complexo. Pra mim foi até um pouco traumático tudo isso. E a partir disso eu decidi que eu precisava entender o porquê que eu tinha passado por esse aborto. Eu sei que é natural, não é que é natural, mas acontecem abortos, mas pra mim isso não era natural. Então eu decidi marcar com uma médica que eu gostava muito, que eu gosto muito, da cidade em que eu moro. E aí nós começamos a entender e pesquisar o porquê que tudo isso tinha acontecido. Ela me passou 2 exames, o primeiro foi o transvaginal com preparo e o segundo foi a esterossalpingografia. No transvaginal com preparo, eu descobri que eu tinha endometriose profunda e na esterossalpingografia eu descobri que eu tinha apenas uma trompa funcional, que era do lado esquerdo. E a partir disso, gente, meu mundo mudou, né? Aí eu falei, poxa, eu tinha 23 anos, eu já tinha tudo isso, né? Já tinha tido um aborto, já tinha endometriose, já não tinha uma trompa. Falei, não vou ficar aguardando pra saber o que vai acontecer. Eu vou começar a tentar engravidar. Eu e meu marido, nós sentamos, tivemos essa conversa e comecei a tomar as vitaminas e tentar engravidar. Demorou um tempo até eu conseguir ovular, né? Eu ficava fazendo teste de ovulação e aí eu nunca ovulava, mesmo seguindo a minha tabela. E aí, no dia que eu ovulei, assim, foi uma loucura, porque meu marido, ele falou assim, Bianca, vai com calma, fica tranquila. E não, eu falei assim, eu quero agora, nesse momento, porque eu quero engravidar. E, gente, foi de primeira, eu consegui engravidar de primeira, eu fiquei, assim, muito feliz, foi um êxtase na época. Eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, da minha reação, que foi, assim, fora do comum. Eu não tô acreditando ainda. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Bom, gente, essa alegria toda durou poucas semanas, porque eu comecei a ter leves sangramentos. Então, eu fui no hospital, a médica me passou vários exames, descobriu que o meu fator era negativo, e ela falou assim, vou deixar você internado, nós vamos fazer uma medicação, porque pode ser por isso que você tá tendo pequenos sangramentos, mas é muito comum no início da gestação. Assim, comum, sangramento no início da gestação, mas ok, fiquei internada, fiz essa medicação. E aí, no mesmo dia que eu fiquei internada, começou a sair mais sangue. E aí eu, assim, desesperada pra médica, falei assim, eu não sei por que eu estou sangrando tanto. E, além de tudo isso,
a gente tem um parâmetro do beta-HCG para saber se a gestação está evoluindo ou se ela não está. E o natural é que o beta-HCG, ele dobre a cada 2 dias, se eu não me engano. E o meu não estava dobrando. O meu estava aumentando 50%, 65%, mas não estava dobrando. E aí a médica falou assim, olha, vai para casa, fica de repouso. Se você tiver cólica e muito sangramento, você volta para cá. Na noite de sábado para domingo, porque eu lembro exatamente do dia que foi, eu comecei a ter muita cólica, muito sangramento. Eu levantei e começou a escorrer sangue pela minha perna. Não vou, né? Volto, peraí. E aí, pra mim foi muito complexo tudo isso. Eu senti, assim, meu mundo caindo. Aí eu fui pro hospital pra entender o que estava acontecendo. E no caminho pro hospital, eu já fui pesquisando, porque eu já sabia que eu tinha endometriose. Então eu fui pesquisando, já me achava uma super médica. E a primeira coisa que apareceu pra mim foi gravidez ectópica. E que eu tinha uma chance maior de ter gravidez ectópica por conta da endometriose. E aí eu já fui com aquilo, mentalizando aquilo, mas orando pra Deus para que não fosse. Enfim, cheguei no hospital, a médica super boazinha me acalmou, falou assim, olha, vamos fazer um transvaginal pra saber, fica tranquila, o seu beta tá aumentando. Bom, fomos pra sala do ultrassom. Quando eu iniciei o ultrassom, a médica constatou, ela falou assim, olha, você não tem saco gestacional no seu útero. E o seu lado esquerdo da trompa tá muito aumentado. A sua trompa esquerda tá muito aumentada. Ali meu mundo caiu. Aí eu tive que ficar internada no hospital por conta que uma gravidez ectópica corre muito risco de ter hemorragia interna. E a gente já vai chegar aí. Bom, fiquei internada no hospital. E aí, a minha médica, ela inicialmente repetiu meu beta para saber se ele estava aumentando. Porque se ele estivesse aumentando, ela ia me dar uma medicação para abortar. Isso tudo, gente, passava um universo de coisas na minha cabeça. Era muita coisa para eu processar. Mas eu sabia que eu tinha que passar por aquilo e que não tinha outra opção. Chorando muito, falei, tudo bem, repetimos o meu beta, ele estava aumentando, e aí ela decidiu pegar e aplicar essa injeção, que tinha que ser de acordo com o meu peso e altura e tudo mais. Aí ela me aplicou a injeção no outro dia, né, porque ela esperou um tempo pra injeção fazer efeito. No outro dia eu comecei a sentir muita dor no estômago, muita dor. E aí o médico que estava de plantão falou assim, vai andar, isso aí deve ser gases, porque eu já tava 2-3 dias internada. Ele falou assim, isso aí deve ser gases, você tá muito tempo deitada. Meu pai estava no dia, né, ele foi me visitar, eu fui caminhar com meu pai pelo hospital, eu falei, pai, tá doendo um pouquinho mais, vou deitar. A gente caminhou pelo hospital, mas aí começou a doer, eu falei assim, vou deitar. E aí eu falei assim, pai, eu deitei e deu uma melhorada. Eu falei, pai, vai embora, porque deu uma melhorada, tá tudo bem, deve ser gases mesmo. Quando meu pai saiu pela porta, eu comecei a sentir uma dor, gente, que eu nunca senti na minha vida. Era uma dor absurda, era uma dor muito intensa, eu não aguentava. E eu tive que começar a chamar os médicos, porque eu não sabia o que fazer. Era uma dor que estava impossibilitando a minha respiração, eu não conseguia respirar. Porque quando eu respirava, afundava um pouquinho mais a barriga e era uma dor absurda. Liguei pro meu marido e falei assim, vem pra cá agora, eu tenho certeza, eu tô morrendo. E aí, ele chegou em 5 minutos, eu lembro. E aí a médica foi tentar fazer um exame um exame na minha barriga. Eu, assim, comecei a gritar de dor, porque eu não conseguia aguentar. Gente, era uma dor absurda. E aí ela falou assim, vou te levar pra uma tomografia. Eu falei, tudo bem, pra saber se eu tava com hemorragia interna ou não. No momento que ela decidiu me tirar da sala do quarto em que eu estava até a tomografia, eu ia vomitando de dor. Eu vomitava de dor, gente. Vocês não estão entendendo. É uma coisa absurda. Enfim, passei por todo esse processo. Foi constatado que eu estava com hemorragia interna. A médica me deu tanta medicação que eu não lembro que eu tomei. Eu dormi.
Eu fui fazer a minha cirurgia só no outro dia. Resumo da história, eu estava com 1,5 litro de sangue no meu abdômen. A minha trompa, ela tinha estourado. E aí, nesse processo, o meu médico acabou tirando a minha trompa do lado direito também, porque ela estava acometida por endometriose. Então, aos 23 anos, eu me tornei uma mulher laqueada, sem querer estar laqueada. E a pior coisa de todas para mim nesse processo todo foi voltar com uma cicatriz de cesárea, que parecia tanto, né, que eu tinha passado por um processo de gravidez e que não, né, tinha sido somente uma cirurgia para retirar meu bebê. Então foi muito triste tudo isso. Bom, gente, todo esse processo foi muito doloroso, mas hoje eu entendo que eu precisava passar por isso, né? E eu digo precisava passar por tudo isso porque talvez se eu e meu marido não tivéssemos passado, nós não descobriríamos tantas coisas que tanto eu quanto ele nós temos. Então, se eu disser pra vocês que não foi doloroso, é mentira, ainda dói, mas eu prefiro pensar que o meu bebezinho, ele só não estava pronto. Na realidade, nem ele, nem eu e meu marido, nós ainda precisávamos talvez amadurecer ainda mais, melhorar como pessoas. E agora, finalmente, com tudo em paz, tudo tranquilo, nós queremos ele aqui. Então, eu prefiro pensar dessa maneira. E, a partir de tudo isso que eu compartilhei com vocês, eu venho contar um pouquinho sobre a minha primeira consulta para ter esse tão sonhado bebê. Bom, gente, e a partir de tudo isso que eu compartilhei com vocês, eu venho contar como foi a minha primeira consulta e também qual foi a clínica que eu decidi realizar a minha fertilização in vitro. Bom, gente, primeira coisa, eu decidi participar de um programa que ele é mais acessível por conta que, vamos combinar, fertilização in vitro é uma coisa muito cara. E aí nós decidimos partir para uma clínica que é mais barata. Depois, se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui falando sobre todos os valores. Nós decidimos ir para essa clínica, que é a Via FIV, que fica em Campinas, perto da cidade onde nós moramos. E, além disso, nós selecionamos ela porque eu seguia um médico que iniciou todo o tratamento desse programa, e aí eu gostava muito dele, então eu decidi que eu queria iniciar nessa clínica. E para compartilhar com vocês sobre a minha primeira consulta, eu e meu marido nós realizamos de maneira online, por conta que, como é em Campinas, não é tão perto assim pra gente. E aí eu sabia que essa primeira consulta o médico ia querer pedir muitos exames, na realidade. Eu ia falar alguns exames, mas foram tantos que eu não consigo nem explicar pra vocês. Se vocês quiserem também coloco na descrição do vídeo, ou se alguém comentar eu explico quais foram os exames que o médico pediu pra mim. Mas ele pediu diversos exames pra mim. Alguns já saíram os resultados, e o que me deixou muito aflita, por conta que eu descobri que meu antimileriano, ele tá muito baixo. Eu tenho 26 anos e o meu antimileriano, ele tá 1,26, o que é considerado baixo pra minha idade. Mas que eu entendo que vai dar certo, eu tenho fé que vai dar certo. Eu acho que Deus, ele não possibilita que nada aconteça se não for da maneira dele. E se ele não tirou esse desejo de ser mãe do meu coração, então é porque ele quer que isso aconteça. Então eu estou, assim, tranquila e passando por esses processos. No próximo vídeo eu venho contar pra vocês tudo sobre o que meu médico falou, sobre como foram todas as experiências. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo diário.